Connect Music Box. Connect Music Box é o mundo inteiro unido pelo idioma português, e eu mais uma vez aqui dentro da rádio e também simultâneo lá no meu canal de YouTube. Você ouve aqui e depois você também pode ouvir lá no www.youtube.com/LennonPorts3. Lembrando vocês que hoje vai ser no esquema Tubecast, que eu fiz há pouco tempo aí com as locutoras aqui da rádio. Foi uma delícia, a galera riu muito e tá lá no canal Lennon Ports 3 para vocês depois poderem dar uma visitada. Antes de eu chamar o nosso entrevistado aqui, deixa eu contar uma coisa rápida para vocês. Eu fiz agora, atualmente, uma série de vídeos lá no meu canal sobre Terra plana, mas assim, com o intuito de descobrir o que era, se era uma realidade, se era só uma brincadeira, porque tem muitos youtubers que levam, né, que fazem aquilo que tá, vamos dizer assim, em pauta, né, aquilo que tá em alta no YouTube, eles buscam, né, e a gente vai saber um pouco sobre isso. Hoje eu trouxe, como eu trouxe aí, há um ano e pouco atrás o Sérgio Sacani, né, que é um grande nome da astronomia brasileira. Hoje eu tô trazendo para vocês aqui, cara, ele é bombeiro, ele tem vários cursos, ele vai falar um pouco com a gente sobre conspiração, conspiracionistas, tá bom, gente? Ele vai falar um pouquinho aí comigo sobre terra plana, um pouco, até sobre o mundo que ele viveu esse tempo todo dele, né, que é bombeiro, outras coisas aí, mas a gente vai bater um bate-papo, né, como o próprio nome aí, Tubecast, um bate-papo legal, sem segundas e terceiras intenções. Eu falo com ele, o youtuber Semper Fi. Tudo bom, Semper? Opa, tudo bom, Leno? Estamos à disposição aí para todos os questionamentos que você desejar saber. Estou à sua disposição. Legal, primeiro eu quero falar, Semper, que eu te chamo de Semper, porque lá nos comentários eu coloco Semper, você nunca reclamou. É Semper Fi o nome dele, né? Mas, ô Semper, você tá falando comigo de São Paulo ou da onde? Eu falo com você de São Paulo. São Paulo. Então, de São Paulo para Joinville, aqui, lá do grande estado, né? O estado mais economicamente falando maior do Brasil, né? E ele fala aqui comigo, aqui em Santa Catarina, sempre falando pra galera de fora do Brasil que não conhece muito bem o Brasil, para situar vocês, né? Ele tá em São Paulo, eu tô em Santa Catarina, que é no sul do Brasil. Joinville, a Manchester catarinense, a maior cidade do estado de Santa Catarina, onde tem aqui uma influência alemã, mas eu, como todo mundo sabe, sou índio do Pantanal, né? Tô aqui de intruso já há 22 anos, mas vamos conversar com você. Ô, Semper, eu tava conversando com você em off, eu quero começar a coisa perguntando para você por que você resolveu falar sobre terra plana. O Lennon, é o seguinte, eu sou um aposentado do Corpo de Bombeiros, como eu expliquei para você, eu tenho formação na área de geografia, história e também direito, mas principalmente a área de geografia, né? Você logicamente aprende, né? Não precisa ser geógrafo nem físico para você entender que a Terra não é plana. Isso é uma impossibilidade, inclusive geométrica. Agora, o que me trouxe ao canal, o que me trouxe a fazer um canal foi uma experiência um pouco traumática, tá? Eu não conhecia essa realidade até um ano atrás, só que um belo dia a minha esposa me disse que um sobrinho dela, que mora lá em Vitória, chegou em casa conversando com a mãe, falando: olha, mãe, eu vi com um coleguinha da escola, me mostrou, olha que absurdo, a Terra é plana, e começou a mostrar para ela aquilo ali. O pessoal tem uma certa consideração por mim, né? Ele falou: ele é uma pessoa culta, e aí me procuraram a minha ajuda, me mostraram aquela realidade. Eu passei uma série de informações, né, de como eles poderiam mostrar que aquilo era uma tremenda besteira, mas aquilo me preocupou. Aí eu fui ver o que acontecia e entrei no YouTube, uma coisa que eu nunca tinha visto, eu nem imaginava que isso poderia existir. Isso é inacreditável. Aí eu vi um canal terraplanista, entrei no YouTube, entrei lá e falei: olha, o rapaz estava com um mapa azimutal equidistante na mão, dando uma aula de geografia sem sequer saber o que era aquilo que ele tinha nas mãos, né? Eu dei algumas orientações. Para que servia o mapa azimutal? Exatamente, ele não sabia. Então, ele até dizia: isso daqui não é uma projeção, apesar de que estava escrito ali que era uma projeção azimutal, no próprio mapa estava escrito em inglês. Aí eu fiz um comentário longo no canal e fui muito ofendido. Falaram que eu era um idiota, que eu não sabia nada. Isso é de flash, né? Sempre. Isso é de flash.
eu entrei em um outro canal e tive o mesmo tratamento. Sim. Eu fiquei ofendido com aquilo e vendo a possibilidade de que eles têm de pegar crianças e levar para essa história, eu acabei fazendo o quê? Eu não conseguindo sequer conversar com eles, porque eu fui bloqueado nos canais, porque eles não gostam de ninguém que tenha uma contraposição a eles. Aí eu criei um canal, por pedido da minha esposa, eu preservei a minha identidade, porque o pessoal ofende muito, agride, às vezes, você vê agora recentemente, ia haver um congresso de terra plana em São Paulo e houve dissidência entre eles mesmos e acabou que teve consultório depredado. Então, por essa razão, eu preservo a minha identidade. Mas então, eu comecei a fazer vídeos mostrando que isso é um tremendo absurdo. Conecte Musparts. Claro, ô Semper, porque assim, ó, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui pros ouvintes, tá? E também pro meu pessoal aqui do canal de YouTube, que assim, a minha ideia aqui não é desestimular ali os youtubers terraplanistas, e mesmo porque isso aí é só uma das conspirações, né? Tem terra oca, tem terra convexa, tem lá o tal do sexto, sei lá, outro continente lá que eles falam, quer dizer, tem várias vertentes, né? O problema é o seguinte, como o Semper tá falando aí, é desestimular a criança que tá lá na escola. Poxa, se o professor tá ensinando errado sobre a Terra, o que mais o professor tá ensinando que é errado? Isso vai causar um estrago na cabeça da criança, né? Isso é quase que um crime, né? Então, exatamente. E assim, baseado sempre em uma total falta de conhecimento. Então, eu resolvi criar um canal e eu comecei mostrando o quanto aquilo era um absurdo. O meu primeiro vídeo foi sobre uma aula de história, sobre como se chegou à esfericidade da Terra, que não é uma coisa nova. A esfericidade da Terra já era conhecida pelos gregos na Antiguidade Clássica. Então, faz uns dias, né? Já faz mais de 2000 anos, né? E assim, os gregos chegaram, inclusive, a calcular o perímetro da circunferência da Terra, né? E com uma exatidão absurda. O Eratóstenes calculou em 40 mil quilômetros e hoje nós sabemos que o erro dele foi de cerca de 50 quilômetros apenas. Então, não existe uma discussão sobre esse assunto. Esse assunto que os gregos descobriram lá na Antiguidade Clássica, na Idade Média, todas as pessoas cultas sabiam disso. Cristóvão Colombo sabia disso, Pedro Álvares Cabral sabia disso, que é a esfericidade da Terra. E em 1946 houve um experimento nos Estados Unidos chamado experimento de White Sands, onde a curvatura da Terra foi pela primeira vez filmada. Ela foi filmada em 1946 a 48 em White Sands, nos Estados Unidos. A NASA nem pensava em existir. E em 1957, os soviéticos colocaram 2 satélites em órbita baixa da Terra, o Sputnik 1 e 2, e eles puderam comprovar a circunferência da Terra por rastreamento de rádio. Então, isso é uma coisa antiga. Isso tudo que eu te falei antes de existir NASA, e o pessoal é muito NASA dependente, fica falando besteira, mas não é só uma coisa antiga, não existe nenhuma possibilidade. Eu fiz muitos vídeos, depois eu parti para um outro lado a pedido dos inscritos, eles começaram, olha esse vídeo, eu ia lá e apontava a inconsistência. Aí você começou a provar, a refutar os vídeos. Os argumentos usados, né? Os caras fazem coisas totalmente improváveis, né? Por exemplo, um dos meus primeiros vídeos foi uma notícia que saiu aqui em vários lugares dizendo que o Donald Trump é terraplanista. E aquilo por si só é uma impossibilidade, porque eles argumentam que é uma conspiração dos poderosos do mundo e ricos. E quem é que... existem pessoas mais ricas que o Donald Trump, mas não mais poderoso que ele. Então ele é a pessoa mais rica e poderosa do mundo. Se ele é terraplanista, todos os problemas da Terra plana se acabaram-se, como diria o seu Creyson. Então, e aquilo era só, não sei se você sabe o que era aquilo, era apenas um site de notícias fake, uma brincadeira. Eles pegaram tipo o Sensacionalista, não sei se você conhece. É um programa que eles fizeram há muito tempo na Multishow. Eles passam o jornal como se fosse verdade, mas aquilo é tudo sátira. Eles pegaram como se fosse o Cacete Planeta e divulgaram como se fosse uma notícia verdadeira, né? A gente já vai sair desse motivo Terra plana, mas para fechar com chave de ouro,
que os youtubers que estão ganhando, né, os seus seguidores com essa história da Terra plana, eles juntam várias conspirações. Então, por exemplo, se uma pessoa de posses, digamos assim, né, de alto padrão, fala alguma coisa a favor da Terra Globo, eles dizem que o cara é dos Illuminatis. E se o cara tem a ver com a ciência, pronto, o cara é da NASA. E para fechar com chave de ouro, eu acho que o Tesla, né, que o carro Tesla que tá agora rumando, né, para fazer a volta no Sol, né, que vai fazer órbita solar, eu acho que isso aí é a última pá de terra nessa história da Terra plana, para quem tem um pouquinho de lucidez, né, sempre. Não tenha dúvida, porque o Elon Musk, ele fez uma coisa que eles vivem reclamando. Já existiam vários lançamentos que foram filmados sem cortes, do começo ao fim, mas ele fez uma coisa maravilhosa. A coisa está filmada com várias câmeras digitais, em várias posições, em cada um dos busters. Então, foi filmada a decolagem, foi filmada o retorno dos busters, foi filmado o lançamento do carro, a órbita em torno do planeta. Então, aquilo ali, para quem tem um pouquinho de visão, é lógico que é uma demonstração de que o foguete não bateu em domo nenhum, né? Que o foguete realmente saiu em órbita aqui e dá para ver o formato do planeta, aquilo que eles sempre negam. Mas você sabe como é, um negacionista sempre vai procurar uma maneira de negar a realidade, né? Ele procura... Agora olha só, gente, se vocês até aqui, né, falaram assim, mas o Lennon tá falando borracha, ele tá falando uma coisa que não tem sentido, que não vai atingir a gente em nada. Mas olha só, atenção você que é aí de Portugal, você que é aí de Angola, né? Um beijo no coração de todo o pessoal de Luanda, também da galera lá de Lisboa, Cidade do Porto, Cidade da Maia, Ilha da Madeira, todos vocês aí que seguem aqui a rádio. Agora eu vou falar uma coisa que tem tudo a ver com vocês e com a gente aqui no Brasil, né? Acho que principalmente com os países africanos e os países tropicais, que é a vacina. Você sabia que uma das linhagens aí que segue os terraplanistas, assim que a Terra plana sair de foco, eles vão pegar como foco principal a vacina? Porque é o que está em alta agora no YouTube, a negação de que as vacinas são coisas, são achados, né, científicos, são o nosso ponto de segurança de anticorpos, enfim, eu não sei falar muito sobre nessa área, mas a vacina protege o ser humano, isso já talvez 100, 200 anos, eu não sei falar nada nessa área, mas eu sou uma das pessoas aí que tenho amigos que têm problemas, né? Tem um amigo meu que tem a minha idade, que tem problema de paralisia infantil, justamente porque os pais na época não davam bola para vacina, não vacinavam, e não é estranho que todos nós que fomos vacinados estamos bem? Eu tenho 5 filhos, todos eles tiveram a vacina em dia, o Cláudio Heleno, que é o meu Dinho aqui, o meu filho caçula, tá com as vacinas em dia, e nada acontece com ele. Então se a vacina realmente fosse para acabar com o ser humano, não seria ao contrário? Não estaria todos nós que somos vacinados, não estaríamos morrendo, e quem não tomou a vacina que estaria com saúde? Então vamos falar um pouquinho agora sobre as conspirações aí, vacina sempre. O que você acha disso? Você que é bombeiro. Então, como eu tinha conversado contigo, não são todos os canais terraplanistas que entraram nesta onda. Mas é aquele negócio, a pessoa que gosta de conspiração, ela quer conspirar de qualquer maneira. Ela acha que o 11 de setembro foi um ataque feito pelo próprio governo dos Estados Unidos. Né? Quem já foi aos Estados Unidos e vê o nacionalismo daquele povo, sabe que aquilo só pode ser uma besteira. Agora, a vacina é um dos pontos mais graves desse negócio, né? Enquanto o pessoal fica achando, isso é coisa de Illuminati, eu, para ser sincero, eu não sei nem o que são os Illuminatis, né? Ele diz que eu sou maçom, eu não sou maçom, não teria problema ser, né? Porque eu tenho amigos que são, fui convidado, não aceitei por problemas pessoais. Connect Music Box, o mundo inteiro unido pelo idioma português. Eu sou acusado, por exemplo, de fazer apologia ao tabagismo por causa desse meu desenho aqui da minha marca, só que isso foi uma arte feita por um amigo meu. Você vê que são bolhas, você nunca viu um cachimbo de fumo sair bolhas, sai fumaça. Ele quis fazer uma brincadeira que seriam bolhas de sabedoria. Agora, sobre vacinas, não todos, mas alguns canais, por gostarem de conspiração, entraram nesta também de ser contra as vacinas.
é lógico que toda vacina tem um efeito colateral, como todo remédio tem. Então existe o risco, se você tomar uma vacina, de você ter algumas contraindicações e algumas pessoas podem ter problema. Mas são problemas que já são previstos pela ciência. Agora, você não vacinar, o problema é muito maior. Eles se baseiam num argumento absurdo de que a vacina é um controle dos poderosos da Terra para diminuir a população. Agora, populacional. Se fosse isso, eles são muito incompetentes, né? Porque a população não para de crescer. E as pessoas mais poderosas da Terra, elas normalmente são muito preparadas, né? Elas não são poderosas por acaso, elas estudaram muito, trabalharam muito, né? E, assim, é totalmente inconcebível, é uma coisa totalmente ilógica. Quando você não vacina o seu filho, você não está colocando só o seu filho em risco, e esse é o grande perigo, você está colocando toda uma comunidade em risco. E o pessoal que gosta dessas teorias, tem gente estimulando esse comportamento, que é um comportamento criminoso. Você coloca toda uma população em risco. A última estatística que eu ouvi de febre amarela em São Paulo era de 58 mortos no estado. Eu não sei se isso já deve ter aumentado, porque eu não vi nesse carnaval nenhum jornal falar sobre isso. O pessoal parece que para a febre amarela porque o carnaval está aí. Mas com certeza esse número vai aumentar e muito. E uma doença que estava totalmente controlada, né? E isso ocorre por você estimular esse tipo de besteira. Vamos falar a verdade, né? Não tem cabimento, né? Os poderosos da Terra não poderiam ser tão incompetentes assim de querer controlar a população que não para de aumentar, né? A população só não aumenta nos países extremamente desenvolvidos, né? E que, por um acaso, eles têm uma saúde pública muito boa, campanhas de vacinação muito boas, que atingem toda a população, e é mais por uma questão de controle de natalidade das pessoas, de consciência das pessoas, é que eles diminuem a população. Mas nos países de terceiro mundo, a população não para de aumentar. E seria uma tremenda imbecilidade, né? Os poderosos, que são os donos das grandes corporações, quererem diminuir a população, porque eles diminuiriam os seus ganhos, né? A coisa não faz sentido de maneira alguma, né? Se você parar para pensar, nada disso faz sentido, né? Sempre, agora, você sendo um youtuber também, né? Agora youtuber, né? E agora já não se pode falar que você não faz parte da família, né? Porque você tá um ano já no YouTube, quanto tempo? Quase um ano. Eu comecei em fevereiro, março do ano passado, né? Então você já é aí o diretor geral de uma das maiores festas nacionais aí, que é quase o Oscar brasileiro, que é o Pombo de Ouro lá, né? Então, você é o chefe geral do Pombo Cagão de Ouro, não? Não, na verdade é o seguinte, lá no meu canal, os argumentos que são usados para defender a Terra plana, sinceramente, alguns deles são muito engraçados, né? São engraçados demais mesmo. Mesmo que eles consigam achar que aquilo faz sentido, né? Então, não faz sentido nenhum, né? Só para dar um exemplo, para quem nunca ouviu falar desse assunto, tem gente que já fez vídeo aí da Terra plana que acredita que a Lua ela é feita de pedra pomes. Você assistiu esse vídeo? Ele teve um insight, né? Ele teve um insight e aí ele descobriu que a Lua só poderia ser de pedra pome, né? Porque eles dizem que a Lua é translúcida. Não, esse aí se contrapõe àquele que diz que a Lua é translúcida, porque a pedra pome não é translúcida. Tem holográfico também. Tem uns que dizem que a Lua é um holograma. Então você veja só, isso tudo é um caldo de cultura e cabe tudo dentro da teoria, né? Quer dizer, o Dino, que tem uma página no Facebook, ele disse que a única parte que eles concordam é na discordância. Então, por esses argumentos engraçados, algum tempo atrás, foi em setembro, o meu canal tem alguns inscritos ali muito fiéis, e nos bate-papos alguém deu a ideia, falou, poxa, eu acho que alguém deveria premiar esses argumentos tão maravilhosos, né? Porque alguém achar que a Lua é de pedra pomes, ou que ela é translúcida, diz que a Lua é um formato de calota de Kombi. Então, nós pegamos todos esses argumentos assim brilhantes, né? Juntamos, e aí nós percebemos que eram tantos que nós tivemos que dividir em categorias, né? Sim. Connect Music Box.
em 7 categorias a princípio, e depois nós até criamos mais um. Você sabe, não sei se você quer que eu fale as categorias, né? Tem como é que é? A desmatemática? Porque assim, né? O cara que fala que a Lua despedra pomes, ou que a Lua tem um formato de uma calota de pome, ele concorre à desastronomia, que é o inverso da astronomia, né? O cara que comete erros de cálculo, às vezes assim, banais, né? Como, por exemplo, um vídeo de 3 norte-americanos, eles cometeram um erro. Eles são cientistas, querem mudar o mundo, a concepção do mundo, mas eu achei lá um vídeo deles, um erro banal, de regra de 3, né? Que para esses caras é um conceito extremamente avançado, né? Então, o cara que comete um erro de regra de 3 e quer mudar o formato do planeta, ele concorreu em desmatemática. Nós temos tem alguns canais que concorreram a Desportuguês, Desgeografia, né? Por exemplo, tinha um canal que falava... No Desportuguês eu tenho que cuidar, O de Desgeografia é muito legal, né? Você lembra o argumento? O cara defende que o ataque a Pearl Harbor não poderia ter acontecido porque os aviões japoneses passariam por cima da Europa e que a Coreia não poderia atacar a costa oeste dos Estados Unidos, como era noticiado, porque era mais perto da costa leste, mas que o míssil passaria pela Europa. Quer dizer, um conceito que quem entende um pouquinho de geografia vê que é obtuso. Então eram 7 categorias. Pois é, sempre. Eu fiquei com dó do Leandro, porque ele aparenta ser uma pessoa do bem. Eu sou até assim, ó, posso até dizer que eu sou um pouco fã do Leandro, se bem que os últimos argumentos dele agora tá difícil de engolir. Mas ele me parece um dos poucos ali que realmente tá pegando isso de coração. Acho que realmente estamos sendo enganados. Eu não tenho nada contra ele. Ele até fez um vídeo lá no começo do canal dele em que ele dá uma força para as polícias militares que estavam tendo uma série de problemas, né? Eu até falei para ele, eu escrevi lá, eu falei, neste vídeo eu me sinto representado por você, eu achei legal o que você falou. Agora, os argumentos são realmente totalmente absurdos, né? Nós até criamos a categoria Deshistória, né? A pedido da professora Helga, que é uma mestranda em História, e que ela fez o argumento por causa das meninas lá que falaram, né? Que Aristóteles era satanista, né? E ela me mostrou o livro, mostrando que nem existia satanismo ainda na Antiguidade Média, né? Na Antiguidade Clássica, desculpa, que é uma coisa muito, muito posterior. E aí também, né? O cara que disse que o Michael Jackson foi morto porque ia revelar a Terra plana também concorreu, né? Porque não deixa de ser história, né? Então eram 8 categorias, só uma diversão, na verdade, assim como eles também fizeram um prêmio lá. Sim, mas olha só, o prêmio físico, eles aceitaram o pombo físico? Vocês fizeram um troféu de verdade. O troféu existe, eram 8 categorias e eram troféus virtuais, né? Sim. Só que o troféu físico que existe foi vencido por um candidato com a Lua que carrega e descarrega, né? Ele disse que a Lua faz um círculo assim sobre a Terra e vai carregando, por isso que ela fica cheia e descarrega quando ela fica nova, e ela vai pegando a radiação do Sol, uma coisa muito psicodélica mesmo. E aí ele ganhou o pombo cagão de ouro, mas não houve a aceitação do prêmio, não. Ele não gostou muito de receber. Não coroa, não. É como o prêmio Framboesa de Ouro, alguns não gostam de receber, né? Connect Music Box. Connect Music Box, o mundo inteiro unido pelo idioma português. Sempre, a gente está chegando já aqui nos momentos finais. Claro, antes de eu te fazer aí a última pergunta, aliás, não vai ser bem pergunta, enfim. Primeiro, eu gravei um vídeo meio que atual aí, onde eu estava fazendo, porque eu fiz uma série comentando sobre Terra plana. Não sou cientista, então não usei termos científicos, apenas falei que qualquer pessoa com o mínimo de atenção consegue identificar que essas conspirações aí são todas conspirações, não são fatos, não são, né, não passa de um diz-que-me-diz-que de pessoas que querem se destacar de alguma maneira e escolheram como mote o terraplanismo. Mas nesse último vídeo que eu fiz falando que eu não ia mais falar, eu coloquei lá no título Fim da Terra Plana, Fim da Terra Plana no meu canal, né, que eu posso até fazer citações como fiz aqui nesse bate-papo, mas que realmente não vou mais gravar vídeo.
eu tava montando no meu 3D Max aqui o modelo, eu bati várias fotos e tal, fiz o modelo terra plana no 3D Max e ficou inviável, né? A altura do domo ali, eles não têm uma altura certa, a altura do sol e da lua, ora a lua tá mais alta, ora a lua tá mais baixa, ora o domo, alguém filmou o domo, mas não pode mostrar o vídeo que tomaram deles, né? A gente já comentou, não sei quem comentou, mas que é óbvio que você não teria pessoas suficientes para você contornar o globo, né, a pizza lá deles lá, a gente não teria pessoas, nem que colocasse os exércitos do mundo inteiro em volta, você não ia ter pessoas suficientes para, né, para barrar todo mundo, então é inviável para proteger, o domo, Deus me livre, tem que proteger esse domo aí, né, e então isso não tem, mas naquele vídeo em questão que eu coloquei lá, até eu comentei e eu joguei um joguinho enquanto eu comentava de FPS, eu acho, eu não me lembro. E aí eu comentei lá, mas como eu sei que o meu vídeo pequenininho não ia chegar até você, eu comento de novo aqui. Queria te dar parabéns, cara, sabe, você é um exemplo de pessoa que não é uma pessoa que tem um canal voltado para ciência, porque seria muito fácil se você tivesse um canal voltado para ciência, seria muito fácil você ficar ali desbancando os caras, mas não, você se preocupou justamente com essas pessoas de mente mais fraca, pessoas que estão começando a estudar, crianças, pré-adolescentes, pessoas que estão entrando na escola, né, e que podem ser realmente mal influenciados por esse tipo de assunto, começar a desvalorizar. A escola já está tão depredada culturalmente, né? Os professores, eu lembro quando eu estava estudando no primário, por exemplo, aonde era impensável você falar alguma coisa para a professora, era impensável. Os professores, eles tinham o mesmo comando que tem os pais. Quer dizer, que não tem mais, mas que teriam, né? Eles eram como pais, eles podiam educar, eles podiam colocar no cantinho da disciplina, enfim, eles podiam fazer. Alguns abusavam, como alguns abusam até hoje, mas era uma outra situação. E hoje, os jovens aí, eles estão à mercê do YouTube. O YouTube é bom, eu não vejo televisão há anos, eu trabalho com o YouTube, eu assisto o YouTube, eu me informo no YouTube, mas eu filtro, né? Eu tenho eu acho que eu tenho capacidade de filtrar, né? Mas nem todo mundo tem a capacidade de filtrar. Então, cara, eu quero te dar os parabéns, meu, de coração mesmo. Sou um fã do seu trabalho. Acho que pouquíssimas pessoas se prestariam ao trabalho que você se prestou, né? Você tem ali, cada vídeo seu ali, chove de pessoas ali te tratando, te xingando, e uns não sabem nem xingar direito, mas estão ali partidarista. Então, parabéns, viu, Semper? De coração mesmo, queria que você soubesse que eu sou um fã seu, que eu assisto todos os seus vídeos, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você que está me ouvindo pela rádio. Depois vai lá no canal do YouTube, youtube.com/LennonPortes3, para assistir esse vídeo que você está ouvindo aí na rádio. Vai estar também no site da rádio, tá bom? Vai ter como você chegar até o Semperfi para você conhecer o trabalho do Semperfi. Semperfi, para finalizar, cara, fala com os nossos estudantes do Brasil, de Portugal e também lá da Angola, né? E outros que estiverem aí, que entendem português, que estiverem ouvindo aqui a rádio, fala para eles um pouquinho sobre como você filtrar as coisas, né, no YouTube, principalmente em questões aí de filosofia conspiracionista. A pessoa precisa ter noção de que, assim, né, as teorias conspiratórias, elas pregam uma coisa muito chata, pregam um certo desrespeito aos professores. Você, Lennon, que quando você não era pai, você talvez tivesse dúvidas em algum momento que o seu pai não queria o melhor para você. Só que quando você foi pai, você passou a falar, poxa vida, você pensou. E com certeza que falou, não, eu só quero o bem para o meu filho. Então mesmo quando você dá bronca, quando você o reprime, você só quer o bem dele. Às vezes até quando comete erros, você quer o bem dele. O professor é a mesma coisa. Eu lecionei por mais de 20 anos e pode acreditar, nenhum professor quer o mal do seu aluno, né? É uma grande absurdo. Nós temos alguns maus professores e eles são muito poucos, diga-se de passagem. Mesmo ganhando mal, sendo uma das profissões menos valorizadas do Brasil, os professores fazem um esforço danado para ensinar aos alunos. Agora, você não pode chegar e falar, não, estão te ensinando tudo errado. Não, não estão te ensinando tudo errado. As pessoas que querem te ensinar coisas novas, você pode checar. A primeira maneira de checar, primeiro veja se ele tem formação, porque não é possível que você vai querer ter aula de física
com alguém que não tenha formação em física. Sabe por quê? Física é difícil até para físicos, né? Você fala da teoria da relatividade, um físico, somente um físico, ele tem dificuldade de entender bem a teoria da relatividade. Então, você não vai a um dentista se ele não tiver uma formação de dentista. Você não vai fazer uma neurocirurgia com um cara com um farmacêutico. Nada contra o farmacêutico, ele tem uma profissão importantíssima. Mas então, nós precisamos pregar a informação com quem tem formação na área que ele está dando a informação. Agora, nós vemos a maioria desses canais conspiracionistas são pessoas de péssima cultura geral, hein? Você já começa a filtrar pelos títulos que são pessimamente escritos. E aí eu falo, uma pessoa não pode querer dar aula de física, porque quando você estuda, não importa a matéria, você aprende de graça a língua portuguesa. Então, se uma pessoa comete muitos erros, se o título está errado, e você não pode confiar na pesquisa do Google apenas, ou na pesquisa do YouTube, você não pode se direcionar para o primeiro link que aparece. Se você fizer uma pesquisa hoje em densidade e flutuabilidade, você vai ser direcionado para 5, 6 canais terraplanistas que normalmente não sabem bem o conceito de densidade e de flutuabilidade. À vista o exemplo que a gente falou lá do rapaz que estava dando aula de empuxo, sabendo, ele lia empuxo, porque ele sequer sabia ler a palavra, né? Então essa pessoa vai te dar uma... Então você quer aprender empuxo, você digita lá no Google e no YouTube, e você vê alguém dando uma aula, você precisa ver se aquela pessoa está formada. Procure canais específicos. Por exemplo, você tem canais específicos de todas as matérias no YouTube ou no Google, no Facebook. Você vai ter, por exemplo, de física, procure canais de referência. Física, por exemplo, tem o Física Universitária, que é muito bom. É um canal excelente, só de professores de física dando aulas de física, né? Se você quiser um canal de história, procure um canal de um professor de história. Senão, você vai entrar para ter uma aula com uma pessoa que não tem formação. É mais ou menos como você pedir para o seu eletricista fazer uma neurocirurgia em você. Você só entra para uma neurocirurgia com um neurocirurgião que você confie muito, que o cara vai mexer na tua cabeça, né? Então, você precisa realmente filtrar isso. Porque não pode acreditar em pessoas que não têm realmente nenhum conhecimento para falar do assunto. Eu não tenho todos os conhecimentos do mundo, mas eu acho que você já percebeu, eu acho que você de vez em quando acompanha as lives, nós temos uma formação ampla, um grupo. Então nós temos ali físico, nós temos geógrafo, nós temos historiador, nós temos matemático, e a gente se divide. Quando eu não tenho conhecimento em alguma área, eu peço ajuda e o pessoal me ajuda. Teve até uma inscrita que uma vez falou no comentário, falou, olha, você está falando besteira, né? Perceba que ele não é físico, porque quando ele fala de física, ele usa texto de apoio. Quando ele fala de geografia, ele não usa, mostra que ele tem informação em geografia. Quando ele fala de direito, ele não usa textos de apoio. E fala muito bem, logo ele tem informação. Então, procure informação com quem tem condições de te dar informação. E não com pessoas que são meramente curiosos. E ninguém falou de religião também, né, Lennon? Mas vamos deixar claro, ninguém é contra nenhuma religião. E nenhuma religião acredita que a Terra é plana. E o pessoal usa, às vezes, a religião para divulgar algo e impor uma coisa que não é verdade. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que a Terra é plana. Então é isso. A dica que eu queria dar é isso. Procure realmente pessoas especializadas. Você tem mecanismos de defesa para isso. Você precisa procurar, né? Connect Music Box. O mundo inteiro unido pelo idioma português. Galera, tô chegando no final aqui com essa entrevista, com esse bate-papo, né? Eu ia colocá-la ali no Portes Fala Com Sem Perfil, mas eu precisava trazer para vocês no modelo Tubecast, que eu sou apaixonado, né? Quero pegar carona aqui com o Sem Perfil e falar pro Olho de Rapina, aí ó, ô Rapina, né? O Rapinão. Não deu certo ainda, mas eu tô na espera, né? Eu e o Rapina já combinamos algumas vezes de gravar, mas as agendas aí não bateram. Mas eu tô aqui, sou fã do Rapina. Quero convidar aqui o Sistemático também. Sou fã. O Sistemático era terraplanista, gente. Eu quero trazer ele aqui para falar, o que deu que ele mudou de lado, explicar como é que aconteceu isso, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo, tá bom? Mais uma vez, para quem tá aqui pela rádio, depois nos ouçam lá, tá? Vai ser no estilo Tubecast, então vocês não vão ver aqui, né? Os lindos olhos verdes do Sem Perfil, né? Mas vocês vão poder depois prestar atenção
né? Alguma coisa que vocês às vezes ficou dúvida, vai ouvir de novo, vai poder ouvir de novo. Quero agradecer desde já aí a todo o pessoal da rádio aí, que eu sei que vai repassar a entrevista aí pra galera, né? Principalmente quero deixar um grande abraço aí aos europeus que sempre passam a minha entrevista em horários alternados aí, e aí o nosso público português, angolano, enfim, dos países de língua portuguesa, né, os países palopes ficam aí sabendo do que a gente está trazendo aqui no Brasil. Esse bate-papo, ele não é importante só para o brasileiro, volto a frisar aqui que ele é importante, né, a gente combater o conspiracionismo com informação, né, porque como o Sérgio Sacani diz, a desinformação, ela destrói, né? E a informação, ela educa, ela ensina e ela dá base aí pra gente não cair no conto do vigário, tá bom, gente? Connect Music Box tá aqui sempre trazendo para vocês entrevistas através do Lennon Portes, através da Lena Sarai, que também tá trazendo entrevistas da rádio. Beijo pra Lena, tá bom? E eu vou terminar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta pro Semper. Semper, se prepara aí, Semper, tá? Vou fazer uma pergunta, uma palavra só pra você me responder, hein? Posso? Vamos lá, então. Connect Music Box é o mundo inteiro unido pelo idioma português. Grande abraço, Semper Fi, grande abraço para todos vocês. Eu volto aí, né, a qualquer momento com bate-papo, e toda terça-feira, das 9 às 11, tem programa Lennon Portes. Dei uma paradinha aí, né, férias, enfim. O Brasil volta mesmo depois do carnaval, mas toda terça-feira na www.connectmusicbox.com você tem, das 9 às 11 da manhã, o programa Lennon Portes. Grande beijo no coração de vocês e eu fui. Connect Music Box, o mundo inteiro unido pelo idioma português. Connect Music Box.